A Secretaria da Educação do Estado da Bahia matriculou mais de 100 mil estudantes após o período oficial de matrícula, porém, a busca ativa por estudantes continua para que se evite o abandono escolar. A Bolsa Presença de R$ 150, essa inclusive está garantida e vai pagar a primeira parcela no próximo dia 15 de março. O benefício é exclusivo para estudantes matriculados e com frequência escolar. Sobre este e outros assuntos da pasta, a gente fala agora com a própria secretária de Educação do Estado da Bahia, Adélia Pinheiro. Nossa convidada está aqui presencialmente conosco no estúdio da Tarde FM. Um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Bom dia, secretária. Bom dia a todas, todos que nos escutam aqui no Isso é Bahia, da Rádio A Tarde FM. Como é importante estar aqui com vocês e cumprimento de forma muito especial. Olha, o estúdio está aqui cheio, então é um cumprimento a cada um e cada um, mas eu vou destacar aqui Jefferson Beltrão, Ernesto Marques. É sempre uma satisfação estar aqui, estar em rádio. Eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, estava conversando no bastidor e dizendo, rádio é rádio. Rádio é uma delícia. Não é? Rádio é aquele canal que permite hoje chegar a voz e também imagem, né? Antigamente era só a voz e com a possibilidade de construir que imagem aquela voz, né, simbolizava ou dava margem, mas rádio. Todas essas tecnologias, o rádio sobrevive, né? Continua com a força de sempre. Isso é muito, muito gratificante para todos nós, profissionais aqui da área. Agora, o estúdio está todo cheio porque todos querendo prestigiá-la, secretária. A senhora assume uma pasta que é historicamente estratégica em qualquer gestão pública. Em época de campanha eleitoral, a gente vê como que educação, saúde, segurança pública são áreas muito visadas, não é? Sempre recebendo críticas, elogios também, obviamente. Como é que estão os ventos soprando na área da educação na Bahia? Para a senhora, em particular, que assumiu há pouco tempo essa pasta, a gente pode esperar uma educação mais eficaz, mais positiva para esses próximos tempos? Eu vou te responder essa pergunta trazendo primeiro uma informação. Amanhã nós estaremos em grande festa em Itabuna, minha terra natal, entregando uma escola, um colégio estadual de tempo integral, AD1 Hilário Sauer. É o nome da escola. Adeum foi secretário de Educação do Estado, uma carreira muito rica, com várias experiências em vários lugares, na universidade inclusive. E na entrada da escola tem uma imagem. Vou compartilhar aqui para você olhar. Olha, o que diz nessa imagem que está lá na entrada da escola? É uma frase de Adeum. Vejo, em primeiro lugar, a educação como direito e a escola pública como espaço para assegurá-lo. Isso representa o que fazemos no nosso governo, representa a orientação de 16 anos de trabalho, escolhido pela população para mais 4 anos, com a importante eleição do nosso governador Jerônimo Rodrigues. Essa é a orientação que temos. A educação política, enquanto política pública que oportuniza o direito, assegura o direito de nossas crianças, jovens, adultos, idosos, ao processo formativo, educativo, às aprendizagens. E é assim que seguimos. Sabemos, claro, que temos importantes desafios, como em todo o campo de atuação. Quando nós vencemos um desafio, outros se descortinam. E é assim. Hoje nós temos alguns desafios em curso, mas já com uma boa estruturação, que é trabalhar a rede física. Hoje temos um investimento que é acima de 5 bilhões, é um investimento que eu vou dizer significativo. Não há, no momento, nenhum estado do Brasil com investimento tão forte em estrutura física. Mas não é só isso, porque sabemos
que a estrutura física é ambiente, é o lugar onde, mais frequentemente, hoje em dia, com toda a tecnologia que permite, processos formativos não definidos por lugar, mas a possibilidade do remoto, da utilização de plataformas virtuais de aprendizagem, com tudo isso, mas ainda assim há simbologia e há mesmo para crianças e jovens principalmente a centralidade na escola. É o lugar onde integramos estudantes, professores, os apoiadores, dirigentes e também o administrativo. É o lugar onde frequentemente os processos formativos acontecem. Então, temos um grande investimento em estrutura física, mas também precisamos falar e falamos e fazemos grande investimento também na formação de professores. Não posso deixar de mencionar o apoio à permanência do estudante. Uma parte importante dos nossos estudantes, ela está cadastrada no CAD único e em faixas que deixam essas crianças e jovens vulneráveis. Então, o apoio à permanência qualitativa na escola nós fazemos e é uma ação importante. E não posso deixar também de mencionar todas as ações que se voltam para os processos de aprendizagens. Secretária, a gente vem de um período crítico da pandemia e a gente lembra, na época da pandemia, nesses momentos mais difíceis, houve um problema que refletiu exatamente na área da educação, que foi a ausência de aulas, depois a dificuldade do Estado em oferecer aulas remotas, nem todos os estudantes com acesso a essa tecnologia, enfim. Vários especialistas da área, que a gente inclusive falou na época, diziam, olha, é uma perda que vai ser difícil reconquistar, porque foi muito tempo sem contato com a sala de aula, sem a própria educação. Como é que a senhora está avaliando o esforço hoje da Secretaria da Educação no sentido de recuperar esse tempo perdido e no sentido de fato, preparar esses alunos para o mercado de trabalho? Porque, no fundo, todo mundo está, não é, construindo a sua estrada nesse sentido. A gente procura ter acesso à educação para ser alguém lá na frente, para conquistar uma profissão lá na frente. Essa defasagem, ela ainda existe? A evasão escolar ainda é um grande problema? O déficit educacional, como é que vocês estão lidando com essa questão? Todas essas questões são questões que sim permeiam o cotidiano da Secretaria e o cotidiano das nossas escolas, da rede, dos NTE. Estamos discutindo e atuando nessas questões. Efetivamente, o tempo de pandemia nos traz, se por um lado, alguns avanços tecnológicos, algumas capacidades, imagina, aula remota, não era frequentemente utilizada, apesar de existir, mas usávamos pouco, reuniões remotas, enfim, uma série de questões que envolvem tecnologia e mediação por tecnologia. Essas questões tiveram avanços na pandemia. Entretanto, a presencialidade teve perdas, sim, e tivemos perdas em processos de aprendizagens. Temos um acompanhamento e alguns estudos realizados que demonstram claramente isso, e temos, sim, atuação para recuperar, chamamos de recomposição de aprendizagens. Nosso governador tem frequentemente falado de escolas abertas final de semana. Efetivamente, nas escolas abertas, ao final de semana, teremos uma importante ação de recomposição de aprendizagens e também um chamamento do estudante na escola e para a escola para que as nossas atividades tragam a recomposição de aprendizagem fora do fluxo e no fluxo também. São duas formas de trabalhar diferentes, mas nós precisamos, esse é um dos desafios do tempo presente, é um dos desafios do pós-pandemia que nós já estamos enfrentando, mas estamos também estruturando um programa firme, forte, que deixa claramente para a sociedade qual é o caminho para fazer esse enfrentamento. Secretária, nós jornalistas temos que ser especialistas em generalidades. A gente tem que conhecer
um pouquinho de cada coisa. Mas quando a gente está com a responsabilidade de entrevistar uma secretária de Educação, um gestor de saúde, a gente tem que botar sobre os ombros a responsabilidade de jornalistas, de comunicadores, pela oportunidade que a gente tem. E eu estou feliz aqui por poder dirigir uma pergunta que tem a ver com a sorte que eu tive de encontrar com minha companheira de vida, uma colega sua, professora. E através dela eu conheci coisas que me marcaram profundamente. Por exemplo, eu conheci uma escola na margem da BR-242, no município de Bitiara, a Escola José Pereira. As comunidades que surgem, principalmente as escolas, muitas escolas surgidas em postos de combustíveis, né, em grandes estradas de grande fluxo. Conheci também casos de escolas que viravam, na verdade, pontos de aliciamento para a prostituição infanto-juvenil. Né? A gente sabe que essa é uma realidade que os governos enfrentam, é uma das coisas mais duras da gente, dos problemas, dos desafios maiores que tem. Mas essa escola é um ponto fora da curva, porque teve naquela época, na Prova Brasil, a nota 7,2. Porque os alunos, quando foram fazer a combinação para fazer a prova, e a escola quis colocar uma nota 5, eles disseram, 5 é pouco, a gente quer 7. E eles conseguiram. Eu estou lembrando disso, porque teve um estudante que me chamou a atenção, que era o Isaac. Esse rapaz deve estar hoje com uns 17, 18 anos. Ele disse que ele tinha muita dificuldade com matemática. Ele quase desistia dos estudos por causa de matemática. E ele teve uma professora que fez ele superar. E ele disse assim, todos os meninos dizendo, eu quero ser engenheiro, eu quero ser, não sei o que. Ele disse, eu quero ser professor de matemática, porque eu quero fazer com um aluno o que minha professora fez comigo, né? Então eu lhe pergunto, o que é que a gente pode dizer? E a gente precisa de bons professores, de boas professoras. O que é que a gente pode dizer para as meninas e meninos que estão hoje no ensino fundamental 2, estão no ensino médio e que querem ser professores? Você está falando com uma pessoa que, fazendo o curso de graduação em medicina, aos 20 anos de idade, eu já estava na metade do curso, eu ingressei com 17 anos, eu disse aos meus pais que eu precisava falar com eles. E disse a eles, olha, eu vou precisar do apoio de vocês, eu formo daqui a 2 anos, mas eu quero saber se eu conto com o apoio de vocês por mais alguns anos depois da formatura, porque eu preciso logo fazer o mestrado, porque o que eu quero é ser professora. Eu sou filha de professores e formada em medicina. Assim que estava terminando o mestrado, quando a UESC abriu o primeiro grande concurso em 1990, e eu fiz esse concurso. Não havia medicina, havia outros cursos da área de saúde. Eu fiz o concurso e foi lá que eu firmei toda a minha vida profissional. Eu nunca tive vínculos privados na minha vida. Eu sou uma servidora pública, professora, por escolha. Tive o apoio de meu pai nisso, meus pais. Então, é com essa pessoa que você dialoga para fazer essa pergunta. Eu digo que as nossas escolas e o direito à educação, ele deve se confirmar na instrumentalização de todas as pessoas, de poder escolher ser o que quer ser. Então, para um jovem que diz, eu quero ser professor, para uma criança que diz, quero ser professor, eu digo, bem-vindo, porque acredito que é a forma de lidar com o mundo e de modificá-lo, transformá-lo serenamente e amorosamente. É dessa forma que vejo a educação. O caminho da educação é sempre pela amorosidade e é importante esclarecer para todos que nos ouvem. É um campo profissional, é disso que estou falando. Eu não estou falando que o campo da educação se faz a partir de vínculos precários ou de vínculos voluntários. Eu estou dizendo, é um campo profissional remunerado, que o acesso se dá das formas conhecidas no campo da gestão pública, nas formas definidas em lei, mas que tem a amorosidade como grande caminho que vincula professores a estudantes e que faz com que os processos de aprendizagem se dê
de forma bilateral, envolvendo a todos, ou seja, o aprendizado, a aprendizagem é de todos que participam e que se dão por inteiro no momento do processo educativo. O meu entendimento é que é esse o caminho e é dessa forma que a gente chega, encontra todos e pode, em qualquer lugar, na formalidade do ambiente escolar ou na formalidade da educação reconhecida dessa forma, mas também na formalidade de, em qualquer lugar, em qualquer relação que se estabeleça, ao conversar com qualquer pessoa. Eu sou professora, eu estarei sempre entendendo que o contato, a conversa, o diálogo, ele está sempre a serviço do conhecimento, da ampliação do conhecimento, do reconhecimento do outro, do olhar para o outro. Eu estou aqui hoje, portando. Hoje foi o dia que eu escolhi estar de azul. Não sei exatamente por quê, mas enfim. Talvez tenha sido porque ontem eu ganhei esse colar. E como tem câmera, que também as pessoas têm a oportunidade de ver, eu estou, né, usando essa imagem. Eu ganhei esse colar depois de 2 dias tensos de um diálogo com mais de 40 indígenas. Ao final de 2 dias, reuniões longas, muito tensas. E eu compreendo porque, né, eu ganhei esse colar. Esse colar hoje está me protegendo. E eles, quando me deram o colar, me disseram: aqui vão os encantados, que afastaram o olho gordo. Enfim, hoje eu estou portando esse colar. É parte, é a compreensão que ontem, de forma tão tensa, fora de sala de aula, em ambiente de negociação e diálogo, eu estava no processo educativo, aprendendo, compartilhando os meus saberes prévios, mas também vendo os saberes prévios dessas comunidades indígenas. E é assim que vejo. Sua palavra anima a gente, dá esperança, né? Porque essa escola que eu me referi para a senhora, a escola é uma condição super precária, muito digna, mas a gente vê a precariedade como são as escolas rurais. Mas eu conversei com crianças de 12, 13 anos sobre Clarice Lispector, sobre Júlio Verne, sobre Machado de Assis, eu fiquei encantado com aquilo ali. E aí a gente vê esse investimento, como a senhora falou, me corrija se eu estiver enganado, acho que é um investimento de mais de 5 bilhões de reais em estrutura. E essas novas escolas, elas realmente dão... É um negócio impactante, todo mundo que vai fica assim maravilhado. A gente sabe que a rede municipal, ela era um problema. A senhora falou de AD1, eu trabalhava no governo quando a AD1 foi secretário, e a gente se deparou com problemas de escola caindo, muro caindo, em cima de alunos, inclusive telhado descendo. Era um problema sério. Às vezes, 2, 3 escolas estaduais separadas por um muro. E 2, 3 secretarias, 2, 3 diretorias e vice-diretorias, essa estrutura física, ela agora está se completando com outra configuração, né? A gente tem esse clima e, ao mesmo tempo, os desafios, né? A senhora tem expectativa de fechar esse ciclo aí de 20 anos, como a senhora falou, de governos liderados por governadores vinculados ao PT, que a gente feche esses 20 anos com uma outra realidade da educação baiana, para além dessa estrutura, que é fundamental, né? Sim, essa é o nosso caminho, trabalhamos fortemente para isso, o chamamento dos nossos governadores, né? E aí menciono o Jacques Wagner, o governador Rui, e o então governador Rui e também o governador Jerônimo Rodrigues. Forte chamamento de investimento na educação. É importante você mencionar como eram as escolas. Adeum Sauer foi o primeiro secretário de Educação de nosso governo, então, primeira gestão do governador Jacques Wagner. Então, foi assim que encontramos, e hoje a nossa realidade é diferente. Não concluímos a nossa rede. Hoje nós temos em atividade mais de 300 obras em escolas, somente em escolas. No mês de esse ano, nós inauguraremos amanhã a 8ª escola. Durante o mês de março serão mais 11. Em abril, logo nos primeiros dias, porque aí fecharemos os 100 dias de governo, serão mais 4, alcançando, se não estou enganada, alcançaremos 24 escolas entregues nos primeiros 100 dias de governo. Essa é uma marca importante para nós, mas serão muitas escolas. Mas é fato que eu destaco as ações outras, porque a educação, a qualidade da educação enquanto evento,
ela é determinada por um conjunto de fatores. A estrutura física é um fator importante, mas ele não é o único. A qualidade, a formação dos professores e a valorização remuneratória dos professores também fazem parte disso, e nós estamos trabalhando. No momento, existem discussões em torno da GEAPM e também do piso do magistério. O governo está trabalhando fortemente nos estudos, análise de impacto, para que possamos apresentar à PLB uma proposta e fazer um diálogo. O governador vem se manifestando a respeito dos nossos compromissos também com a valorização do nosso professor. Eu sou professor, eu sou professora, o governador é um governador, professor, então esses compromissos, eles marcam todas as proposições. Foi seu antecessor na SEC, né? Exatamente, me antecedeu, e isso é um dos elementos que me leva a dizer que estar na Secretaria de Educação é o maior desafio da minha vida, né? Nenhum outro suplanta, e olha que eu já estive em alguns lugares, não vou nem mencionar isso. Mas, enfim, a educação enquanto um evento, eu sou professora, pesquisadora, já fui mais atuante, mas, enfim, estou escanteada nessa questão, mas tenho clara compreensão que, enquanto evento, é multideterminado e nós precisamos atuar em várias frentes para colher como resultado o estudante com bons percursos de aprendizagens, com boa capacidade de se autodeterminar e determinar as suas escolhas no mundo. Precisamos vencer aí e trazer, né, como características que são marcantes do nosso governo, qualificação, inovação, inclusão, sem esquecer que educação transforma, que esse processo se dá sempre a partir de uma base de humanização das relações e que descortina mundos diferentes para os nossos jovens e para nós também. Secretária Adélia Pinheiro, que é secretária da Educação do Estado, começando aqui conosco no Issa Bahia. Sempre muito louvável a gente ouvir esse esforço todo e, de fato, sendo colocado em prática para oferecer uma qualidade a melhor possível da educação, uma infraestrutura adequada para os estudantes. Agora, tudo isso vai ter efetividade com o estudante em sala de aula, não é verdade? E a gente sabe, ainda citando a pandemia, não é, que foi muito dura para a gente, a evasão escolar foi muito evidente, muita gente desistiu da escola ou porque não conseguiu se adaptar ao ensino remoto ou porque precisou trabalhar, não é verdade? A crise econômica do país potencializou essa situação, muita gente foi para o mercado informal. Eu sei que, por exemplo, o governo oferece o Bolsa Presença, que é um estímulo para o estudante estar matriculado, estar em sala de aula, a família recebe R$150 por mês. Agora, o que mais fazer para diminuir essa evasão escolar, para ter o estudante em sala de aula, levando em conta essa dificuldade socioeconômica gritante que o Estado ainda enfrenta, em que muitos estudantes acabam sendo obrigados a deixar a escola para trabalhar, para ajudar a família. É uma situação muito difícil que vocês têm uma solução para isso? Nós temos trabalho. Solução, eu vou dizer que de médio e longo prazo nós temos também. A solução é a educação, não é? A solução é a educação, porque na medida em que eu envolvo família, eu envolvo a sociedade em torno do valor da educação, na medida em que a família constata o retorno positivo que ocorre no âmbito individual, mas também coletivo, e que resulta da educação e do avanço, da escolarização, das escolhas, do acesso ao ensino superior. Então, a educação é mesmo o caminho de curto, médio e longo prazos para essa questão, mas nós precisamos olhar para o futuro, preparando, estabelecendo através da esperança da educação o futuro de nossas crianças e jovens, dos adultos e idosos também, mas nós precisamos olhar também para o imediato. No imediato, nós precisamos trabalhar com
campanhas que digam à família, a escola está aqui, o lugar de Essa- todo mundo é na escola. Essa busca ativa de estudantes, tem pessoal suficiente para ir de casa em casa e buscar aquele estudante que deixou a escola e venha para cá de volta? Isso é uma integração. Eu vou citar números para você ter clareza de que funciona. Essa busca ativa, esse chamamento, ele funciona. Nós fechamos no dia 24 de janeiro a nossa matrícula de estudantes novos e já havíamos feito no ano passado a renovação de matrícula dos nossos estudantes que já estavam na rede. Quando terminamos a matrícula, em 24 de janeiro, nós tínhamos 588 mil matrículas. E hoje, eu vou dizer que aproximadamente 30 dias após, nós temos 710 mil matrículas. Isso, então, esse aumento depois do período oficial de matrícula. Exatamente. Eu vou compartilhar com você esse louro. Por Eu ainda favor. quero mais. Por que eu vou compartilhar? Desde lá, nós fazíamos um chamamento à sociedade, contamos com figuras públicas, várias, artistas. O pessoal da imprensa aderiu muito, né? Por isso estou compartilhando também. A gente dizendo, olha, o lugar do jovem, o lugar de todo mundo é na escola. Foi Venha. uma mobilização muito bonita mesmo. E as escolas, nós fomos para os nossos cadastros, comparamos quem era aluno que não renovou matrícula. Faz aí, gera a lista. Nós encontramos 60 mil jovens que não tinham ainda concluído o ensino médio, mas não tinham renovado matrícula. Vamos buscar, a partir da escola, essas famílias, esses jovens em municípios pequenos isso é mais fácil, em municípios grandes não tão fácil, mas chamamos a imprensa, fomos para as redes sociais, os vídeos foram importantes. Então, Secretária, é dessa forma. claro que não é o que a gente mais deseja, mas a gente sabe que muitos jovens deixam a escola por absoluta falta de condição material mesmo, às vezes até de pegar um transporte e às vezes a única alimentação, a principal refeição que faz é na escola também, né? Os programas de auxílio à permanência, que são uma bandeira, quase que uma obrigação no caso da educação superior, né? No caso das 4 universidades estaduais. Mas a pandemia ensinou isso, mostrou isso, e o governo deu aquela resposta com o Bolsa Presença, com o auxílio alimentação. São políticas que vão ser mais de caráter mais permanente ou cumpriram um objetivo naquele momento, para aquela circunstância ali? São políticas, neste momento, permanentes. Nós precisamos garantir a permanência, apoiar a permanência dos nossos estudantes, tanto na nossa rede da educação básica, quanto também na nossa rede da educação superior. A educação superior federal conta com os mecanismos, né, de financiamento e apoio a partir do Ministério da Educação, e as nossas 4 estaduais da Bahia contam com o Mais Futuro, um programa que foi desenhado para isso, que ele é universal para aqueles estudantes que estão no CadÚnico, naquela faixa definida, e que nós implantamos e temos a garantia. No momento, em 2023, são 45 milhões destinados para o Mais Futuro. E no que diz respeito ao Bolsa Presença, que também tem a característica de apoiar as famílias, ele está desenhado para este ano de 2023 com a estimativa de alcançar 422 mil estudantes da nossa rede. Isso é para ter uma ideia. Eu falei que são 710 mil matriculados e uma projeção de atender com o Bolsa Presença 422 mil estudantes. Veja como está a nossa população. E também é por isso que nós reforçamos, através do financiamento do governo do Estado, a alimentação escolar. É por isso que as nossas escolas de tempo integral e outras têm já a preparação para, além de funcionar em tempo integral, ter a capacidade de servir não mais merenda, e sim alimentação escolar, com qualidade, com acompanhamento de nutricionistas. Esse ano nós temos investido fortemente, além de
para a alimentação escolar, nós recebemos 69 milhões atualmente do governo federal, mas nós aportamos 234 milhões. Vai comprar da agricultura familiar também? Isso, estamos fazendo um desenho para ver se a obrigação legal é 30%, mas a gente quer chegar muito além disso, porque tem um sentido. Eu ofereço a alimentação de qualidade, produzida mais perto da escola, e, ao mesmo tempo, eu faço esse recurso circular dentro de uma cadeia econômica, uma cadeia de produção que precisa ser incentivada e apoiada. Então, tem 2 sentidos. Em ambos os sentidos, eu trabalho com a segurança alimentar, não somente dos nossos estudantes, mas também daquelas famílias que estão vinculadas às cadeias de produção familiar. Secretária Adélia Pinheiro, olhe, super simpática, não é? E com uma voz gostosa. Quisera eu ter tido uma professora com uma voz dessa. É verdade. E a gente fica muito feliz pela sua disponibilidade. Para a gente encerrar, é um ouvinte que nos manda uma mensagem aqui, uma pergunta. Se o governo vai cumprir o pagamento do piso salarial da rede estadual e se vai pagar o GEAP dos professores da rede? Não é GEAP, o nome é GEAPME. GEAPME. Houve uma alteração da denominação, é uma gratificação, houve uma alteração há algum tempo atrás, e é disso que falamos. Mas, frequentemente, em mídias e redes sociais, como o GEAP já existiu, né? Os professores falam frequentemente com esse nome. Mas, enfim, eu mencionei anteriormente uma questão importante. O nosso governador professor tem, claro, feito a demarcação disso. Ele já se manifestou publicamente, assumindo o compromisso em torno do piso do magistério superior. Entretanto, precisamos reconhecer que não é uma ação simples, precisa haver a análise, o impacto disso, né? Na orçamentação pública. Isso não estava sinalizado no orçamento 2023, precisa ser analisado e tem sido feito para que possamos fazer a conversa com a APLB, com a entidade de representação dos professores. Então, esse é o compromisso que temos e que o governador também já publicamente assumiu. Secretária Adélia Pinheiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Sei que o desafio é grande, mas boa sorte. Conte com a gente, viu? Porque educação, a gente sempre bate nessa tecla. Acho que não há dúvida em relação a isso. É o nosso futuro. A gente tem mais aqui investir na educação, tem que valorizar a educação, sim. A educação é capaz de transformar um país e a gente aposta muito nessa ideia. Então, conte sempre com a gente, boa sorte e até uma próxima para a senhora, tá bom? E é compromisso histórico do Grupo à Tarde desde os primórdios do centenário Jornal à Tarde. Exatamente, né? Exatamente. Então não é à toa que a gente estamos juntos, valoriza e conte com a gente sempre. Eu agradeço a vocês demais, a todo o Grupo à Tarde, esse compromisso que o grupo tem e que vocês têm com a educação, ele é visível, está, eu digo que está no coração da sociedade, porque a tarde, enquanto instrumento de comunicação, está no coração de todo baiano e baiana, está na mente e no coração. Eu agradeço, portanto, também esse espaço aberto, me coloco sempre à disposição, mas, em palavras finais, eu gostaria de trazer, e aí para aqui, para todos que nos escutam, o destaque. Nós estamos no Março Mulher, e no Março Mulher, nós, do Governo do Estado, todas as secretarias envolvidas nas ações que destacam a necessidade de toda a sociedade se aliançar nos caminhos que enfrentam a violência contra a mulher e que avançam na participação da mulher em todos os espaços da sociedade, da forma como ela quiser, da forma como ela construir. Então, eu, como mulher, vou aproveitar em palavras finais esse espaço para me dirigir a todas as mulheres, chamando a atenção de que eu e todas nós deveremos estar sempre em atitude de sororidade, de alteridade, de apoio. Eu digo que todas nós devemos apoiar e empurrar, né? Essa é a mensagem. E, ao mesmo tempo, me dirijo a todos os homens, ressaltando que quanto mais homens tivermos defendendo a não violência à mulher, defendendo
a mulher, o papel da mulher na sociedade, a importância disso, mais nós avançaremos no nosso processo civilizatório aqui no nosso estado, no nosso país. Muito obrigada, e eu deixo vocês todos que nos escutam com forte, afetuoso e amoroso abraço. Muito obrigado, parabéns, muito obrigado mais uma vez, secretária Adélia Pinheiro, secretária de Educação do Estado da Bahia. Um abraço, até uma próxima. Agora, 8h48 na tarde, FM.